Fala, gente, tudo certo? Gui passando hoje aqui, gente. Como no sábado, dia 13 de abril, vai dar início, no caso amanhã, vai dar início o Brasileirão, estou gravando esse vídeo na sexta-feira e hoje eu vou trazer para vocês uma classificação dos maiores clubes do Brasil. Mas como? Por pontos. O que seriam esses pontos? Os pontos, eu estou considerando os títulos que os clubes brasileiros conquistaram ao longo da sua história. Cada título tem uma pontuação e vai ter um peso. Bem como eu vou negativar pontos de clubes rebaixados, seja para a Série B, seja para a Série C e até para D. Então os clubes vão somar pontos, perder pontos, e com isso eu fiz uma classificação geral de acordo com a pontuação de cada clube. E sim, pasmem, tem clube negativo, que negativou a classificação. Vou te contar quem é. E tem, claro, os clubes que têm muitos pontos por conta de serem muito campeões. É uma classificação por ordem de pontuação, não que seja ordem de grandeza exatamente, até porque eu não concordei tanto assim com a minha classificação, por conta dos pontos, porque eu considero uns times um pouco maiores que os outros, mas enfim, é a classificação por pontos. Por pontos eu vou trazer para vocês quais são os maiores clubes do Brasil e eu vou explicar para vocês, vou pegar na colinha e já volto aqui para explicar. Gente, a minha folha parece a do Faustão. É tanto rabisco, é tanta informação que eu coloquei nessa folha que é impossível decorar tudo isso aqui, tá, gente? Vamos lá. Qual vai ser a ordem das pontuações dos títulos? Eu coloquei aqui Mundial, valendo 20 pontos. Se o seu clube venceu 2 vezes o Mundial, 3 vezes, eu vou multiplicar a pontuação, ou seja, o 20, por 2, 3 títulos que o seu clube tem, assim como a Libertadores e os outros títulos, assim sucessivamente. Mundial de clubes, 20 pontos. Libertadores vale 15 pontos. Campeões do Brasileirão vão ganhar 12 pontos. Sul-Americana vale 10 pontos. Copa do Brasil vale 8. A Recopa Sul-Americana vale 6. Supercopa do Brasil 4. E as séries inferiores, clubes que venceram Série B, Série C, Série D, enfim, vão ganhar 2 pontos. E campeões estaduais vão ganhar 1 ponto. Achei justo colocar o estadual, porque se eu não colocar estadual, alguns clubes aqui ficam devendo pontos. Porque tem um clube, assim, que está devendo ponto aqui, mas se eu não colocasse estaduais, alguns clubes iam ficar devendo pontos também, ia ficar uma tabela meio até sem graça e, né, feia, vamos dizer assim. E claro, eu vou tirar ponto de clubes que foram rebaixados. Cada rebaixamento, seja para B para C, da C para D, da para B, vai perder 2 pontos a cada rebaixamento. Vamos lá. Vamos lá, gente, começar aqui com o último colocado, que na minha tabela é o único clube que está devendo pontos. Como isso é possível, Gui? Vou te explicar. É um clube gaúcho, que é o Juventude. Ele está com -1 na tabela. Por quê? Vamos lá. O Juventude, na sua história, ele conquistou o maior título da sua história, que é a Copa do Brasil, né? Venceu em cima do Botafogo. 8 pontos para o Juventude. Ele venceu uma Série C, mais 2, 10 pontos. E venceu um gauchão na sua história. Mais 1 ponto, Juventude, 11 pontos. Agora vamos contar os rebaixamentos. Como eu falei, cada rebaixamento perde 2 pontos. O Juventude caiu da Série A para a Série B 3 vezes, o que lhe deu menos 6 pontos em relação ao que ele tinha. Ele caiu da B para a C 2 vezes, menos 4. E o Juventude caiu da C para D 1 vez, menos 2 pontos. Fazendo toda a somatória, o Juventude termina a nossa classificação em último com menos 1 ponto por conta dos seus rebaixamentos. Antes de eu ir para o 19º colocado, desculpa o barulho de chuva, aqui na minha cidade está caindo muita chuva, tá? Se vocês ouvirem barulho de chuva, não durmam, tá? Porque eu sei que barulho de chuva é bom para dormir. Não durmam e continuem acompanhando o guia aqui, beleza? Então, 19º lugar, temos um clube paulista, tá? Eu sei que a pontuação vai ser baixa, porque eu contei os rebaixamentos. Vocês torcedores, por favor, não me julguem, não me critiquem, tá? Discordem com respeito aí, mas foi o jeito que eu achei de dar um entretenimento pra vocês, colocar os rebaixamentos. Então, tem alguns clubes aqui que contam com a pontuação muito baixa, tem clubes que contam com a pontuação bem alta, tá? Não tô levando em consideração de pontuação de Brasileirão, até 70, 80 pontos. Não, tem clube aqui que tem muito mais que 100 pontos. E tem clube aqui que tá quase zerado. Vamos lá. Um clube paulista em 19º lugar, Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino tem apenas 1 ponto. Por quê? Na sua história, o Red Bull Bragantino, que antigamente era só Bragantino, com a unificação da Red Bull, viu o Red Bull Bragantino, vocês sabem muito bem. Vamos lá. O Red Bull Bragantino, na sua história, ele conquistou 2 séries B,
ou seja, ele tem 4 pontos. Ele conquistou uma Série C, mais 2 pontos, e ele tem um Paulista, mais 1 ponto, o que lhe deu 7 pontos. Só que ele caiu da Série A para a Série B 2 vezes, perdeu 4 pontos, e ele caiu da B para a C uma vez, o que ele perdeu mais 2 pontos. No total, o Bragantino ficou com apenas 1 ponto. Coitado do Bragantino. Vamos lá, agora para minha galera aqui de Criciúma. Sim, gente, o Criciúma ficou em 18º lugar, tá? O Criciúma tem como o título mais importante da sua história a Copa do Brasil, que venceu em cima do Grêmio em 91, o que lhe deu 8 pontos. Venceu uma Série B em 2002, que deu mais 2 pontos, 10 pontos no total. Soma mais 2 pontos, ou seja, tem 12 agora. Venceu a Série C em 2006, 12, e tem 12 estaduais, o que lhe deu 24 pontos. Porém, o Criciúma, da Série A para a Série B, caiu 4 vezes no total, o que lhe dá o negativo de menos 8 pontos, ou seja, vai começar a perder ponto aí, e caiu da B para C 3 vezes, tá? O que perdeu mais 6 pontos, totalizando em 18º lugar, o Criciúma ficou apenas com 10 pontos. Em 17º lugar, gente, eu pesquisei muito, tá? E esse clube aqui nunca foi rebaixado de nenhuma divisão. De verdade, eu pesquisei muito. Eu tô falando do Cuiabá, tá? Se quiserem, eu trago aqui a história do Cuiabá. É um clube que nunca foi rebaixado em nenhuma série. Acontece que ele é um clube de 2001 e ele entrou na série D de 2011, se eu não me engano, né? Entrou com as pontuações que ele teve e assim foi avançando, mas nunca voltou de série. Nas minhas pesquisas, não vi nenhuma consideração ao rebaixamento do Cuiabá. O Cuiabá, na sua história, como títulos mais importantes, não vou considerar campeonatos regionais, Copa Verde, Copa do Nordeste, porque eu acho injusto, porque aqui aí eu não consideraria todos os clubes do Brasil. Então, na minha tabela, o título mais importante, seguindo a tabela do Cuiabá, é o estadual. Eu sei que o Cuiabá tem Copa Verde e tal, mas na minha tabela, o Cuiabá tem 13 estaduais, somando 13 pontos, lhe deixando em 17º lugar. E outra consideração que eu ia fazer, por que não botar Copa Verde, Primeira Liga, aquelas ligas, enfim, Copa Rio São Paulo? Porque eu quero ser justo com todos os clubes e eu coloquei campeonatos que todos os clubes do Brasil podem disputar. Se eu colocasse Copa Verde, Copa do Nordeste, eu ia apenas dar vantagem aos clubes que jogam essas Copas, porém eles iam ter vantagens a clubes que nem dessas Copas iriam participar. Então achei justo não colocar. Vamos lá para o 16º colocado, um clube baiano da cidade de Salvador, atual campeão da Série B. Sim, estou falando do Vitória. O Vitória está em 16º lugar com 16 pontos. O Vitória, ele possui 30 campeonatos estaduais e a Série B do ano passado foi seu primeiro título nacional, somou 32 pontos. Porém, o Vitória caiu da Série A para a Série B 6 vezes, o que ele perdeu 12 pontos. Ele caiu da B para a Série C 2 vezes, o que ele fez perder mais 4 pontos e terminou com 16 pontos, com a classificação em 16º. Vamos lá para o único representante de Goiás esse ano na Série A, sim, Atlético Goianiense, que está em 15º lugar e também possui 16 pontos. O Atlético Goianiense tem uns títulos importantes da sua história. Conseguiu uma Série B, que deu 2 pontos. Ele é bicampeão da Série C, ou seja, mais 4, está com 6. E possui 18 títulos do Campeonato Goiano. Agora, ele caiu da Série B para a Série C uma vez, perdeu 2 pontos. E ele caiu da Série A para a Série B 3 vezes, o que deu negativo de mais 6 pontos negativos. Totalizando então 16 pontos, deixando o Atlético Goianiense em 15º lugar. Vamos agora para o único representante do estado do Ceará na Série A, que é o Fortaleza, que já possui 38 pontos, já deu uma subida legal. O Fortaleza, na sua história, ele conseguiu uma Série B, que lhe deu 2 pontos, e venceu 46 campeonatos estaduais, o que lhe totalizou 48 pontos. Porém, o Fortaleza caiu da Série A para a Série B 4 vezes, o que lhe deu negativo de 2 pontos, e ele caiu da Série B para a Série C uma vez. Por mais que ele tenha ficado muitos anos na Série C, ele rebaixou apenas uma vez e perdeu 2 pontos, ou seja, totalizou 38 pontos, lhe deixando em 14º lugar. Agora temos em 13º um clube carioca. Quem que é? Tadadadam.
Botafogo. Botafogo ficou em 13º lugar com 43 pontos. O Botafogo, na sua história, ele possui, vamos lá, 2 campeonatos brasileiros da Série A, que ele deu 24 pontos. Na nossa tabela, o Botafogo é o primeiro campeão de Série A, que vem aparecer aqui na nossa tabela. Ele também venceu uma Série B, venceu 2 Série B, ele é bicampeão de Série B, totalizando mais 4 pontos, e venceu 21 campeonatos estaduais. Estou me referindo ao Campeonato Carioca, não estou botando Taça Rio e as taças menores. O Campeonato Carioca ele venceu 21 vezes. E ele caiu da Série A para a Série B 3 vezes, o que lhe negativou 6 pontos, totalizando na nossa tabela 43 pontos, deixando o Botafogo sim em 13º lugar. Vamos agora para o outro representante baiano, que é bicampeão brasileiro. Sim, estou falando do Bahia. O Bahia ficou em 12º lugar com 64 pontos. O Bahia venceu 2 brasileirões, como eu falei, ele totalizou 24 pontos e ele venceu 50 campeonatos baianos. Porém, o Bahia ele caiu da Série A para a Série B 4 vezes, que tirou do Bahia 8 pontos, e ele caiu uma vez da Série B para a Série C, tirando mais 2 pontos. E o Bahia terminou a nossa classificação com 64 pontos. Vamos agora para o único representante do Paraná, que é do meu primo Gabriel. Um abraço aí, Gá, tamo junto. O Atlético Paranaense em 11º. Vamos lá. O Atlético Paranaense fez os mesmos 64 pontos do Bahia, porém o Atlético Paranaense, na sua história, ele possui 2 Copas Sul-Americanas, ele é o maior campeão brasileiro de Sul-Americana, lhe deu 20 pontos com isso, que é o primeiro clube campeão de Sul-Americana aqui na nossa lista. Vamos lá, ele tem um Brasileirão, deu mais 12 pontos, ele possui uma Copa do Brasil, que lhe deu mais 8, e possui mais 2 pontos por ter vencido uma Série B, e venceu 28 campeonatos estaduais. Agora vamos para os negativos. O Atlético Paranaense caiu da Série A para a Série B 3 vezes, o que lhe tirou 6 pontos, totalizando assim 64 pontos, deixando o Furacão em 11º. Vamos lá agora para outro clube carioca. Vasco. Vasco da Gama ficou em 10º lugar com 89 pontos. O Vasco venceu na sua história uma Libertadores, venceu 4 campeonatos brasileiros, venceu uma Série B, venceu também uma Copa do Brasil e venceu 24 campeonatos cariocas. Mas o Vasco, por ter rebaixado 4 vezes da Série A para a Série B, lhe tirou 8 pontos, totalizando assim o Vasco com 89 pontos em 10º lugar. Próximo clube carioca da nossa lista, 9º lugar, o Flusão, Fluminense, atual campeão da Libertadores. Mais um abraço aqui pro meu amigo Vitor, que ele gostou da minha menção dele no outro vídeo. Então, Vitor, mais um abraço pra ti, irmão. Tamo junto. Fluminense, primeiro clube a passar da casa dos 100 pontos. Fluminense terminou em 9º lugar com 106 pontos. Vamos lá. O Fluminense venceu uma Libertadores, que é o atual campeão, 15 pontos. Ele tem, como o Vasco, ele é tetracampeão brasileiro, somou 48 pontos. Ele tem uma Copa do Brasil, mais 8 pontos. Ele venceu a Recopa Sul-Americana, o que lhe deu 6 pontos, dando uma, entre aspas, revanche na LDU. Ele tem mais 33 campeonatos estaduais e ele possui uma Série C. O Fluminense caiu para a Série C e foi campeão. Lhe deu mais 2 pontos. Porém, o Fluminense caiu da Série A para a Série B 2 vezes, que tirou 4 pontos, e caiu da B para a C uma vez, tirando 2 pontos do Fluminense, assim terminando com 106 pontos. Vamos agora para o nosso primeiro representante mineiro. Sim, o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, terminou em 8º lugar com 116 pontos. O Atlético Mineiro possui uma Libertadores, que lhe deu 15 pontos, e venceu a Recopa Sul-Americana, o que lhe deu mais 6 pontos. Ele é tricampeão brasileiro, aquela polêmica. Se quiser que eu traga vídeo, deixa muito like nesse vídeo que eu explico por que o Atlético Mineiro é tricampeão brasileiro, naquela polêmica daquele título que ninguém entende até hoje. 3 vezes campeão, mais 36 pontos pro Galo. Venceu uma Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, deu mais 8 pontos. Venceu uma Supercopa do Brasil, o que lhe deu mais 4 pontos. E venceu 49 estaduais, sendo o maior campeão mineiro. E, infelizmente, o Galo caiu uma vez para a Série B, o que vai negativar para ele 2 pontos, totalizando assim 116 pontos pro Galo.
Vamos agora para o meu clube, o Inter, terminou em 7º lugar com 159 pontos. O Inter é o primeiro clube aqui da nossa lista campeão do mundo. Venceu o Barcelona em 2006, o que lhe deu 20 pontos. E o Inter tem 2 Libertadores, bicampeão de Libertadores, 30 pontos somados. O Inter tem 3 Brasileirões, sendo o único brasileiro até hoje campeão invicto do Campeonato Brasileiro, que lhe deu 36 pontos, por ser tricampeão. 10 pontos por o Inter ter sido campeão da Sul-Americana, mais 8 pontos por ter sido campeão da Copa do Brasil, mais 12 pontos pelos 2 títulos da Recopa, ele é bicampeão da Recopa Sul-Americana, e mais os 45 estaduais, e o Inter caiu uma vez da Série A para a Série B, perdendo assim 2 pontos, terminando na nossa classificação em 7º lugar com 159 pontos. Vamos agora para o nosso próximo representante mineiro, o Cruzeiro. O Cruzeiro terminou em 6º lugar com 170 pontos. O Cruzeiro tem 2 Libertadores, que lhe deu 30 pontos. Ele possui 6 pontos por ter vencido a Recopa Sul-Americana, 48 pontos por ser o maior campeão de Copa do Brasil, o que lhe deu 6 conquistas, lhe dando assim 48 pontos, e mais 48 pontos por ser tetracampeão brasileiro. E o Cruzeiro venceu uma Série B, e o Cruzeiro também perde 2 pontos por ter caído da Série A para a Série B. Por mais que tenha ficado alguns anos na Série B, ele rebaixou apenas uma vez, totalizando assim 170 pontos, porque eu estou somando junto a isso os 38 estaduais que o Cruzeiro venceu. Vamos agora para o Grêmio. O Grêmio terminou em 5º lugar com 184 pontos. O Grêmio venceu na sua história, até então, um Mundial de Clubes, que lhe deu 20 pontos. Venceu 2 Brasileirões, que deu 24 pontos. 45 pontos por ter vencido 3 Copas Libertadores, tricampeão de Libertadores. O Grêmio venceu 12 Recopas, o que lhe deu mais 12 pontos. 40 pontos pelos 5 campeonatos de Copa do Brasil, então o segundo maior vencedor, e ele venceu mais 4 pontos por ser campeão de Supercopa do Brasil. Porém, o Grêmio foi rebaixado 3 vezes, o que perdeu 6 pontos, venceu uma Série B, lhe deu mais 2, e venceu 43 campeonatos estaduais, totalizando 184 pontos para o Grêmio, terminando assim em 5º lugar. Vamos agora para o top 4. Sim, agora são os clubes que têm mais de 200 pontos, começando com o clube paulista Corinthians. 203 pontos pro Corinthians, é ponto demais, cara. O Corinthians é bicampeão do mundo. Ah, mas o Corinthians tem 2 mundiais. Já te expliquei em alguns vídeos no meu canal porque o Corinthians é bicampeão mundial. Assiste lá que tu vai gostar, tá? O Corinthians é bicampeão mundial, tem uma Libertadores, 40 mais 15 pontos. O Corinthians tem uma Recopa Sul-Americana, mais 6 pontos. E o Corinthians tem 7 campeonatos brasileiros, é muito ponto. Venceu mais 3 Copas do Brasil, venceu uma Série B e venceu uma Supercopa do Brasil com mais 30 campeonatos estaduais. E perdeu 2 pontos por ter sido rebaixado uma vez da Série A para a Série B, e totalizando 203 pontos. Um abraço aí pro meu maninho, Adriano, tamo junto, maninho, porque agora eu vou falar do teu clube, que está em 3º lugar, que é o São Paulo. 233 pontos para o São Paulo. O São Paulo venceu 3 mundiais, sendo o maior campeão mundial do nosso país, que deu 60 pontos ao São Paulo. Enfim, venceu a Copa do Brasil, 8 pontos. 72 pontos por conta dos seus 6 campeonatos brasileiros, vamos lá, mais 72 pontos. 10 pontos por ter sido campeão da Sul-Americana, aquele jogo com o Tigres que deu toda aquela pata-quadra. Vamos lá. 22 pontos pelos seus campeonatos estaduais, 12 pontos por ser bicampeão da Recopa Sul-Americana e mais 45 pontos por conta das suas Copas Libertadores, por ser tricampeão da Libertadores, e mais 4 pontos por ter vencido a Supercopa do Brasil, o que lhe deu 233 pontos. E em segundo lugar temos um clube carioca. Um abraço pro meu amigo Júlio aí, que é flamenguista, e o Flamengo terminou em segundo lugar com 244 pontos. O Flamengo tem um Mundial de Clubes, que lhe deu 20 pontos, tricampeão de Libertadores, mais 45, venceu uma Recopa, que lhe deu mais 6 pontos, 96 pontos por conta dos seus 8 campeonatos brasileiros. Ah, mas em 87 tem um esporte. Eu considero os 2 campeões. Se quiser eu faço um vídeo explicando essa polêmica de 87. Mas sim, octacampeão brasileiro Flamengo. 32 pontos por conta das suas 4 Copas do Brasil, tetracampeão de Copa do Brasil,
mais 8 pontos por ter 2 títulos de Supercopa do Brasil e seus 37 estaduais, que somou 244 pontos para o Flamengo. E para terminar a nossa lista, sim, Palmeiras. Palmeiras fez 257 pontos. O Palmeiras é o maior campeão brasileiro, por isso ele tem uma pontuação muito elevada. O Palmeiras tem 12 Brasileirões, o que lhe deu 144 pontos. Só o Palmeiras com o brasileiro já passou muitos clubes aqui na nossa lista. Ele tem 3 Libertadores, que lhe deu 45 pontos. Ele venceu uma Recopa, que lhe deu mais 6 pontos. 32 pontos por conta do seu tetracampeão de Copa do Brasil. Ele tem mais 4 pontos por ter vencido uma Supercopa do Brasil, mais 4 pontos pelos seus 2 títulos de Série B, mais 26 pontos por conta dos seus campeonatos paulistas e perde 4 pontos por ter sido 2 vezes rebaixado da Série A para a Série B, o que dá ao Palmeiras um total de 257 pontos. Terminamos essa cola aqui, essa folha gigante aqui, consegui passar tudo para vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera e tamo junto. Até a próxima, gente. Valeu!